Olá, turminha. Olha para de novo aqui com vocês, mais uma vez, para falar sobre um assunto de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje sobre sinônimo. Mas, Pro, o que são sinônimos? Sinônimos são palavras que possuem o mesmo sentido, ou sentido apropriado. Eu vou falar sobre isso aqui citando um exemplo. Eu gosto muito de flor, quem me conhece sabe, e eu vou citar um exemplo com a palavra flor, tá? A flor tem um aroma agradável. A flor tem um aroma agradável. Observe aqui que na palavra aroma, na palavra aroma, deixa eu ver se eu consigo sublinhar ele aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo. Aroma aqui, tá vendo? Na palavra aroma. Aroma, qual é a palavra que eu vou encontrar com o mesmo sentido, com o mesmo significado ou significado parecido? Aroma. Aroma é o mesmo que cheiro. Isso mesmo. Aroma é o mesmo que cheiro. Então, nós vamos escrever aqui, tá bom? Uma frase modificando a palavra aroma por cheiro, tá? Trocando. A flor tem um cheiro agradável. Então, perceba aí que aroma e cheiro têm o mesmo sentido. Nós estamos falando de um sentido igual. Agora, deixa eu citar outro exemplo para você, tá bom? Aquela garota é muito bonita. É muito bonita. Qual é o sinônimo, o sentido parecido, ou mesmo sentido da palavra bonita? Eu posso dizer que aquela garota é muito... Aquela garota é muito linda. Olha só. Bonita e linda tem tudo a ver, né? Gente, lá no seu livro de português, página 6, você lembra que tinha um texto para ler, que era o texto do Tamanduá no Jardim? A Pro leu com você já esse texto, tem um vídeo gravado, você pode ter acesso a essa leitura. E agora nós vamos fazer uma interpretação, tá bom? Observe o uso. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Pronto. E agora eu vou colocar lá no livro. Vai aparecer aí para você, tá? Observe o uso das palavras em destaque no trecho a seguir. Os pais e os avós falavam sobre os hábitos dos animais silvestres e contavam histórias de sua infância. Não é comum encontrarmos um animal silvestre no nosso jardim. Geralmente eles vivem no seu habitat natural, tá bom? Os tamanduás, eles são animais silvestres e há leis ambientais que regularmente controlam, né? Deus, ele criou os animais para serem livres, porém tem muitas pessoas que prendem esses animais silvestres em casa e não é correto fazer isso, tá bom, gente? Lá na página 6, tá falando o seguinte: os pais e os avós falavam sobre os hábitos de animais silvestres e contavam histórias de sua infância. Marcela ouvia e ficava cada vez mais encantada com a diversidade de animais e suas peculiaridades. Quais são os significados das palavras silvestre e peculiaridade? Você vai pesquisar no dicionário, tá bom? E na próxima aula de língua portuguesa você pode compartilhar o que você encontrou, o que você descobriu com seus colegas. Que outras palavras poderiam substituir essas palavras? Que outras palavras poderiam substituí-las, mantendo o mesmo sentido? Animais silvestres, pode ser o mesmo que animais selvagens. Peculiaridade tem a ver com característica, tá bom? Então, essas duas palavras, selvagem e característica, tem tudo a ver com silvestre e peculiaridade, tá? Crie uma frase para cada palavra que você encontrou. Aqui na letra C, você vai criar uma frase. Na palavra selvagem, você encontrou a palavra selvagem, o significado? Então,
Você pode colocar assim, aquele tigre é muito selvagem, ou aquele leão é selvagem, ou você fica a critério, tá bom? Resposta pessoal. Característica. Eu preciso descobrir as características desta caneta. Deus criou o mundo e deixou o ser humano como o responsável por cuidar do ambiente em que vive. Você acha que estamos fazendo a nossa parte? Você acha que estamos cuidando do nosso meio ambiente? Sim ou não? Você pode falar daí de onde você está e é uma pergunta para se pensar, tá bom? Leia novamente o texto, um tamanduá no meu jardim. Vamos treinar a leitura, viu, galera? Pinte de azul os espaços que marcam o começo de cada parágrafo. Quantos parágrafos há no texto? Gente, um texto ele se divide em partes menores que recebem o nome de parágrafo. Cada parágrafo é formado por frases cujas ideias estão ligadas entre si. Geralmente iniciamos com letra maiúscula em uma nova linha e a primeira palavra é sempre antecedida de um espaço, tá bom? Vamos voltar lá para o texto para eu te mostrar os parágrafos que nós temos lá, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Lembre-se que o parágrafo é um texto que se divide em partes menores que recebe o nome de parágrafo, tá? Eu tenho aqui um parágrafo, eu tenho aqui 2 parágrafos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É formado por frases cujas ideias estão ligadas entre si. Sempre iniciam com letra maiúscula, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode contar aí, tá? É sempre antecedida de um espaço, ó. Tá vendo que aqui eu tenho os espaços? Deixa eu ver se eu consigo marcar para você ver, ó. Aqui eu tenho espaço, aqui eu tenho espaço, aqui eu tenho espaço. E as frases, ó, sempre começam o textozinho com letra maiúscula. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O último é o 8, tá? Vou voltar lá agora pra frente. Para a letra A, que tá mandando você pintar de azul os espaços que marcam o começo de cada parágrafo. Então, você vai pintar aqui de azul. Olha só. Deixa eu pegar aqui a canetinha para destacar para você ver melhor. Vai pintar aqui, ó, o começo de azul. Eu vou circular aqui, porque eu não achei o lápis virtual. Você vai todo o comecinho, ó, todo parágrafo, você vai pintar o começo de azul, tá bom? E depois você vai falar quantos parágrafos há no texto. No texto, nós temos 8 parágrafos, tá bom? E agora chegou a parte melhor. A parte de você falar, de você expressar o que você compreendeu, tá? Será que o pai de Marcela permitiu que ela ficasse com o tamanduá? Será que ele permitiu que ela ficasse com o tamanduá? Sim ou não? Escreva o fim dessa história e lembre-se, tá? Organize o texto em parágrafos. Sempre começa com o título, letra maiúscula, afastar da margem. Você pode acrescentar outros personagens de sua preferência. O fim de uma história é também chamado de desfecho, tá? Então, você vai escrever o desfecho dessa história, na sua opinião. Será que o pai deixou ela ficar com o tamanduá? Sim ou não? É muito importante que você faça o planejamento do texto antes, que você pense antes o que você vai escrever, sobre o que você vai falar, tá bom? E responder aí, tá certo? Deixa eu colocar lá na página 7, que você vai ver. Nessas linhas aqui, ó, você vai colocar o título na introdução, ó. O título, primeiro parágrafo, ó, sempre afastado da margem. Sempre afastado da margem, começa a escrever. E aí depois você vai colocando o início, o meio e o fim. Toda história tem o início, o meio e o desfecho final, tá bom? Será que o pai de Marcela permitiu que ela ficasse com o tamanduá? Escreva o fim dessa história. Você só vai escrever o fim. Não precisa escrever o início, o meio, não, tá? Só tô lembrando aqui que todo o texto, toda a produção textual tem o início, o meio e o fim.
Mas aqui nessa atividade está pedindo para você colocar só o fim. Sim, o pai deixou que ela ficasse. Não, o pai não deixou. O pai pediu para que ligassem para o IBAMA, para o órgão responsável por este animal, para proteger o animal e tal, e levaram o animal de volta ao seu habitat. Tá? Você pode criar aí um final muito feliz, tá bom? Eu espero que você consiga realizar sua produção textual, no mínimo 5 linhas, tá bom? Um beijo grande da nossa Pro. Até a nossa próxima aula.